A sílica é um material muito duro encontrado na maior parte das rochas de areia. Para se ter uma ideia, ela constitui em torno de 60% em peso de toda a crosta terrestre, sozinha ou em combinação com outros elementos. Várias matérias-primas contêm sílica em sua composição, como por exemplo a areia, o quartzo, o quartzito, granito, argila e caule. O quartzo é a forma mais conhecida da sílica livre cristalizada. Ela é a principal causadora da doença, denominada silicose. A mineração é uma atividade potencialmente perigosa, porque em quase todas as etapas da produção existe a emissão de poeira contendo sílica. Na construção civil, o perigo maior está nas operações de escavações de túneis, poços e polimento de fachadas. Na indústria de cerâmica, o manuseio de matérias-primas, a preparação de massas, rebarbação, furação, torneamento, esmerilhamento e lixamento são importantes fontes de poeira. Na metalurgia, fundição e siderurgia, as operações mais arriscadas são o corte, montagem e desmontagem de tijolos cerâmicos em fornos, moldagem e desmoldagem em areia, esmerilhamento, lixamento, polimento e jateamento abrasivo com areia. O processo de trabalho de jateamento utilizando areia seca ou úmida como abrasivo está proibido em todo o território nacional. A silicose é uma doença causada pela inalação de poeiras minerais que contém quantidades variáveis de sílica, podem ser maiores ou menores. E é uma doença de cunho eminentemente ocupacional. O número de trabalhadores potencialmente expostos à poeira de sílica no Brasil é alto e se concentra na indústria da construção, na mineração e garimpo e em indústrias de transformação. Como a silicose é, em geral, uma doença de desenvolvimento lento e pode progredir mesmo após o fim da exposição, boa parte dos casos só será diagnosticada anos após o trabalhador estar afastado da exposição. Poeiras minerais contendo sílica penetram nas vias respiratórias carreadas pelo fluxo aéreo. Quando abaixo de 2 micrômetros tem o potencial de se depositar na região alveolar, aonde são fagocitadas pelos macrófagos, dando início à reação inflamatória que leva à deposição de tecido cicatricial. A silicose é uma doença sem cura, mas lembre-se, ela pode ser perfeitamente evitada. Para isso, basta que sejam adotadas medidas preventivas nos locais de trabalho e que os trabalhadores sejam esclarecidos sobre a exposição à sílica. Nós temos aí dois pontos de partida. Conscientização do empresário, do empregador e a conscientização do trabalhador. Lamentavelmente, o nosso trabalhador, ele não está consciente ou ele não tem consciência dos riscos que ele corre. Aí ele vai cortar a cerâmica, o mármore, o granito, ou até movimentar pedras, onde ele está inalando o pó e ele não tem o mínimo de conhecimento o que esse pó pode causar, o dano que ele pode causar à sua saúde. Para resolver esse problema, nós temos que ter máquinas e equipamentos que produzam e que já tragam na sua concepção soluções que combatam, por exemplo, a emissão da poeira. Máquinas a úmidos, que são modernas, máquinas já nacionais, e que os fabricantes dessas máquinas também participem dessa reunião tripartite, dessa ação tripartite, não como mero espectador, mas sim como participantes efetivos. No caso de marmorarias, a adoção do processo a úmido nas operações de corte com serras mármores e acabamento com lixadeiras pode-se reduzir em até 97% as concentrações de poeira no ambiente, em comparação com o processo a seco. O Ministério do Trabalho e Emprego emitiu em 11 de março de 2008 a portaria número 43, que proíbe o processo de corte e acabamento de rochas ornamentais a seco. Os ambientes de trabalho em que possam haver poeira de sílica deverão ser sinalizados por cartazes. O protetor respiratório somente deve ser utilizado como última forma de proteção, enquanto as medidas coletivas estão sendo implantadas em certas operações de manutenção e limpeza.
Em operações em que o controle é duvidoso ou ineficiente, também por medida de segurança, deve ser utilizado enquanto não se melhora o controle ambiental coletivo. O uso do protetor deve estar condicionado à implantação do programa de proteção respiratória recomendado pela Fundacentro. Desde 2002, nós estamos desenvolvendo o Programa Nacional de Eliminação da Silicose no Brasil, em consonância com a proposta da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que no ano de 95 lançaram o Programa Global da Eliminação de Silicose, que visa, em essência, a prevenção da ocorrência da doença e a eliminação da silicose como problema de saúde pública. Diversos países já adotaram o Programa Nacional, entre os quais o Brasil, e eles têm como característica serem programas de longa duração e que devem ter um impacto a partir de 2015, desde que bem-sucedidos. Aqui no Brasil, até o momento, nós já conseguimos alguns passos importantes, como, por exemplo, a eliminação do uso de areia em processos de jateamento abrasivo, a eliminação do acabamento de pedras ornamentais a seco e a implantação da perfuração de rochas a úmido no setor de mineração. O Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador de Minas Gerais, que é o antigo ADP, iniciou suas atividades em 1984 e ao longo desses 25 anos têm sido atendidos muitos trabalhadores expostos à sílica no serviço. Nós iniciamos recentemente um levantamento dos dados e até o momento identificamos cerca de 1.200 a 1.500 trabalhadores que passaram por lá desde a inauguração do serviço. Inicialmente, até cerca do ano 2000, a maior parte dos trabalhadores que iam até lá pertenciam ao ramo formal de trabalho. A partir de então, os trabalhadores do mercado informal somam a maioria dos trabalhadores que aparecem lá no serviço. O mercado informal é composto no nosso serviço principalmente por lapidários e por garimpeiros. E no mercado formal ainda predominam aqueles trabalhadores vindos das grandes minerações de ouro. A gente pode perceber que, associado a essa inversão de vínculo empregatício, nessa data que eu disse do ano 2000, nós percebemos também que a maior parte dos diagnósticos de silicose se concentra no mercado informal. E, além do mais, esses trabalhadores têm também as formas mais graves da doença. Predominam dentre eles a categoria 3 e a categoria 2, classificação radiológica da OIT. E, além do mais, um dado preocupante é que esses trabalhadores são mais jovens. Eles começam a trabalhar mais jovens, eles adoecem mais jovem e eles não têm assistência do ponto de vista de saúde e, por causa disso, a gente percebe a grande importância do SUS acolhê-los e atuar no sentido da vigilância da saúde desses trabalhadores. Então, nós estamos tentando, nos últimos 4, 5 anos no serviço, desenvolver programas de capacitação com médicos e agentes de saúde, enfermeiros do SUS, no sentido de auxiliá-los a detectar quem são esses trabalhadores expostos à sílica no setor informal de trabalho. A medição de sílica livre cristalizada indica o grau de contaminação do ambiente e pode indicar se as medidas de controle são eficientes ou não. As medidas podem também apresentar um caráter epidemiológico, ajudando os médicos em diagnóstico e na prevenção da silicose. A higiene pessoal é muito importante, principalmente no cuidado com as roupas de trabalho, que podem ser fontes de poeira ao serem sujas. A empresa deve ser responsável pela lavagem das roupas. A empresa deve manter armário duplo para separar as roupas de uso comum dos uniformes. Não é permitido fazer refeições no local de produção. As empresas têm o dever de implementar todas as medidas de controle, bem como a obrigação de informar o trabalhador sobre os riscos e suas respectivas medidas de controle. A silicose provoca prejuízos para o país, para a economia e principalmente para milhares de famílias. Medidas simples, no entanto, muito eficazes, podem impedir o seu avanço.
Se essa doença pode ser combatida, por que não começar agora mesmo esse combate? Não faz sentido que ela continue incapacitando e até mesmo matando trabalhadores. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.